Salve, salve galera, aqui quem fala é o Saga. Hoje é dia do nosso quadro Tenha Medo. E hoje eu trago um tema muito discutido ultimamente na internet. A Cicada 3301. E saiba sua finalidade e todas suas fases. Seja bem-vindo e tenha medo. Cicada 3301 é o nome dado a uma organização enigmática que em 4 ocasiões postou um conjunto de complexos quebra-cabeças para recrutar pessoas altamente inteligentes do público. O primeiro enigma começou em 5 de janeiro de 2012 e ocorreu por cerca de um mês. A segunda rodada começou um ano depois, em 4 de janeiro de 2013. E uma terceira rodada, a de 2014, não foi resolvida até agora, agosto de 2015. E a de 2015 já foi lançada. Acreditam que membros da cidade já previam o número de pessoas que entrariam e eram no máximo 7. Isso já está relacionado, pois 3 mais 3 mais 0 mais 1 é igual a 7. Pelo que foi divulgado até agora, em 2012, 3 pessoas conseguiram, e em 2013, também 3 pessoas conseguiram resolver. Até agora, ninguém conseguiu a de 2014, ou seja, 0. E a de 2015, supostamente uma pessoa apenas resolveria, ou seja, 3, 3, 0, 1. A intenção declarada era recrutar pessoas inteligentes, apresentando uma série de quebra-cabeças que eram para ser resolvidos, cada um em ordem, para encontrar o próximo. Não há novos quebra-cabeças. Foram publicados em 4 de janeiro de 2015. Os quebra-cabeças focados fortemente em segurança de dados, criptografia e estiganografia. Ele foi chamado de o maior mistério da internet e é listado como um top 5 mistérios não resolvidos da internet pelo The Washington Post. E muita especulação existe com a sua finalidade. Muitos dizem que é uma ferramenta de recrutamento para a NSA, a CIA ou a M16. Ou um grupo cybermercenário. Outros afirmam que é um jogo de realidade alternativa, já que outros afirmaram que ele é executado por um banco que trabalha em criptografia. Às 8h20, no dia 17/8 de 2015, uma nova pista foi deixada através do site Cicada 3301, organização Welcome. Sua finalidade. O objetivo declarado dos quebra-cabeças a cada ano tem sido recrutar pessoas altamente inteligentes, embora o objetivo final permaneça desconhecido. Alguns afirmam que a Cicada 3301 é uma sociedade secreta com o objetivo de melhorar a criptografia, privacidade e anonimato. Primeira fase. Em 5 de janeiro de 2012, em um fórum da Deep Web, também encontrado na Surface, chamado 4chan, surgiu uma imagem com a seguinte mensagem: Olá, estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, nós criamos um teste. Há uma mensagem oculta dentro desta imagem. Encontre-a, e ela colocará você no caminho para nos encontrar. Estamos ansiosos para conhecer os poucos que conseguirão chegar ao final. Boa sorte. 3301.
Claro que isso deixou os frequentadores do fórum curiosos, e aqueles que entendem de criptografia encontraram a mensagem. Para procurar a mensagem que o arquivo de imagem escondia, abriram o texto correspondente ao código dele, por exemplo, no bloco de notas. E no final havia a seguinte mensagem: quem entendia de criptografia lembrou-se que um dos métodos mais clássicos de codificar mensagens era a cifra de César, assim chamada porque Júlio César a usava para passar informações confidenciais. Consiste em substituir cada letra, ou neste caso, caractere, pela que tivessem um determinado número de posições à frente no alfabeto. Por exemplo, se o número em questão for 3, a letra A é substituída por D, B por E, e assim por diante. E inutilidade virá o algoritmo. Tiberius Gladius foi o quarto imperador de Roma e teorizou que o número em questão era 4. As pessoas que tentaram resolver o mistério aplicaram a cifra de César com o deslocamento de 4 posições, usando um conjunto estendido de caracteres ao invés do simples alfabeto. E chegou à imagem com a seguinte mensagem: Whoop, somente pistas falsas por aqui. Parece que você não consegue adivinhar como se extrai a mensagem. As pessoas então resolveram analisar a imagem através da técnica da esteganografia, que consiste em esconder mensagens secretas dentro de uma imagem através de mudanças imperceptíveis ao olho nu. Descobriram assim um link no Reddit, com as postagens embaralhadas em uma frequência de pontos e linhas, além de um código de livro, do tipo 1, 20, 23, 35, etc. Do tipo que você aplica em algum texto pré-estabelecido e retira, nesse caso, a 20ª letra da primeira linha e da terceira letra da segunda linha e da quinta letra da terceira linha, e assim por diante. Após mais algumas rodadas de especulações e esteganografia em imagens encontradas no Reddit, descobriram que os símbolos estranhos, que eram numerais maias, descodificaram as linhas embaralhadas, chegando a um texto sobre Rei Arthur, em linguagem antiquada. Aplicando a cifra de livro a esse material, foi revelada uma mensagem dizendo para ligar em um determinado número de telefone, o qual atendia com uma mensagem gravada, dizendo: Muito bem, você se saiu bem. Há 3 números primos associados com a imagem original final, JPG. Nota, a primeira imagem postada lá em cima, 3301, é um deles. Você precisa achar os outros 2. Multiplique todos os 3 números juntos e adicione um .com para achar o próximo passo. Boa sorte. Adeus. Então, percebendo que a largura e a altura da imagem era de 509 e 503 respectivamente, são os números primos, multiplicaram os 2 junto com o 3301 e chegaram a 845145127. No endereço indicado encontraram a imagem de uma cigarra, cicada em inglês, o que foi adotado como o nome da organização /conspiração /aliens, etc., por trás do enigma, bem como um cronômetro em contagem regressiva. Aplicando o esteganografia na cigarra, haviam só uma mensagem dizendo que paciência é uma virtude. Aliás, frase muito repetida pela cicada 3301. Ao chegar o momento indicado pelo cronômetro, apareceram uma série de coordenadas, conforme vistos neste backup da página. E é aqui que a coisa começa a ficar assustadora. As coordenadas levaram a 14 lugares completamente malucos, espalhados pelo globo. Varsóvia,
Paris, Seattle, Seul, Arizona, Califórnia, Nova Orleans, Miami, Havaí e Sydney, entre outros. Nos locais indicados foram achados papéis pregados em postes. Até então, muita gente especulava que 3301 poderia ser simplesmente uma pessoa fazendo uma brincadeira, sem mais o que fazer, apesar de bastante dedicado e talentoso. Mas ao atuar ao mesmo tempo em 14 localidades tão distantes como Polônia, Áustria e Havaí, isso só poderia ser algum tipo de organização poderosa, ou pelo menos algum grupo com diversos membros, a certa dose de recursos. Enfim, juntando as informações de todos os 14 lugares, o que necessitou de colaboração de gente pelo mundo todo, chegaram eventualmente em 2 mensagens, cada uma com um código de livro e uma referência obscura dando dica de a qual livro se referiam, bem como um aviso. Você já compartilhou demais até aqui. Nós queremos os melhores, não os seguidores. Portanto, os poucos primeiros que chegarem receberão o prêmio. Os livros em questão eram o Mabinogion, um manuscrito celta de Idade Média, e Agrippa, um poema de William Gibson, autor de Neuromancer e criador do movimento cyberpunk, que foi distribuído em disquete feito para ser inutilizado após ser lido uma única vez. Para encurtar a história, os códigos desses livros foram resolvidos e levaram a um endereço de Darknet. O endereço conseguido, aplicando-se ao código do livro de 1992, que sumia assim que era lido, levava justamente a uma sequência de caracteres com o ponto onion no final. O próximo passo era óbvio, jogar isso no Tor e ver onde que ia parar. Entretanto, aqui é onde terminam as certezas nessa história. Como dito nas últimas mensagens do 3301, eles estavam procurando apenas os melhores. Portanto, após um determinado número de acessos, o site de Darknet simplesmente saiu do ar e nunca mais voltou. Algumas pessoas que dizem ter chegado a tempo afirmam ter recebido um e-mail solicitando que desenvolvessem um programa de criptografia com determinadas características, provavelmente como um teste final. O que aconteceu após isso é um completo mistério, pois os poucos que passaram disso nunca mais deram notícias. Segunda fase. No final de janeiro de 2012, foi postada no Reddit uma mensagem final do 3301, avisando que haviam encontrado as pessoas que procuravam e dizendo que havia oportunidades futuras. Todos ficaram intrigados, procurando por uma resposta para o enigma. Mas sem meios para encontrá-la, os meses foram passando, e no dia 5 de janeiro de 2013, exatamente um ano após a convocação, surgiu outra bem parecida, também no 4chan. A cicada estava de volta. Seguiu-se então outra caça ao tesouro, bem mais complicada que a primeira. Ela envolveu um livro do ocultista Aleister Crowley e um boot CD de um sistema operacional próprio da cicada, uma música, um Twitter que postava números misteriosos, um código cabalístico de runas, sites da Darknet, mensagens compostas exclusivamente de espaços e tabulações que tinham que ser convertidas em binário, mais mensagens em posts em vários lugares no mundo, Japão, Rússia, Texas, entre outros, até chegar ao teste final. Desta vez o teste final, mas essa informação não pode ser confirmada. Foi bem diferente do primeiro. Tratava-se de um questionário versado sobre temas altamente filosóficos, com uma questão de verdadeiro ou falso, do tipo: não existe verdade,
A observação muda a coisa sendo observada. E eu sou a voz dentro da minha cabeça. E outra dissertativa, como a operação matemática conhecida como adição, é modelada em Q. E a ponte semelhanças entre o conceito de realidade e a new feed do Facebook. Logo em seguida, houve supostamente outro teste de programação novamente. O que veio depois disso é desconhecido, pois as pessoas que passaram em todos os testes sumiram completamente da internet. Terceira fase. Como era de se esperar, em 5 de janeiro de 2014, a cicada voltou à ativa. Aliás, tanto o esperavam por isso que choveram trolls postando mensagens falsas que logo foram desconsideradas por não ter a assinatura digital do 3301. Entre outras características, já estavam quase desistindo quando em torno de 11 da noite, o Twitter usado pelo misterioso grupo no desafio anterior postou um novo convite, semelhante aos anteriores, mas com um tom mais místico. Olá, a Epifania está próxima de você. Sua peregrinação começou. A iluminação está à espera. Boa sorte. 3301. Conforme o quebra-cabeça desse ano foi progredindo, a temática mística tem se mostrando cada vez mais presente, seguindo a tendência. O desafio deste ano é ainda mais complicado que do ano anterior. Apesar de haver bem mais gente empenhada em resolvê-lo, até hoje ninguém conseguiu resolver o enigma. O desafio começou com mais um código de livro, dessa vez baseado em um livro Ralph Waldo Emerson, sobre autossuficiência e transcendência, a qual levou uma colagem de 3 quadros do artista e poeta inglês William Blake, de cerca de 1795, Nabucodonosor, Nelton e o Ancião dos Dias, mas com 2 modificações bem significativas. Uma cigarra, a mesma que apareceu várias vezes nos outros desafios, bem escura e quase invisível na parte preta do lado de baixo, e alguma coisa escrita na linha onde o dedo estava apontando e bem no meio da imagem. Até hoje ninguém foi capaz de decifrar o que está escrito ali, pois é alguma coisa minúscula, distorcida pela compreensão da imagem e cortada pela linha. Muito se especulou sobre o significado da imagem, apontando semelhanças entre ela e o hexagramal unicursal, símbolo da telema, tradição mágica de Aleister Crowley, conectando-se, portanto, com o desafio de 2013. Outros enxergaram um símbolo da maçonaria, o que é reforçado pelo uso de compassos, sugerindo que esta ordem esteja por trás do 3301. No código-fonte, na página onde a imagem foi encontrada, havia a frase, pois tudo que vive é sagrado, ressaltando mais ainda o misticismo da figura. Sem entender o que a imagem significa, as pessoas então esteganografia, a qual, novamente através de vários sites na Darknet, além de puzzles de criptografia, mais runas cabalísticas e diversas páginas que mostravam o código crescendo pouco a pouco e desaparecendo logo após se completar. Foi eventualmente revelado alguma página de um estranho livro, intitulado Liber Primus, e escrito em runas, traduzido, o livro dirigindo-se ao leitor como peregrino. Fala em uma jornada para o fim de todas as coisas, através da qual você encontra um fim para o sofrimento. A inconsciência, as ilusões, as certezas, a realidade e até o fim de si próprio. Você é um ser por si só, diz o livro. Você é uma lei por si só. Cada inteligência é sagrada, pois tudo o que vive é sagrado.
diz também que os números primos, essenciais para a criptografia, são sagrados e tudo deve ser criptografado. A última página revelada até o momento fecha com um quadrado mágico, cheio de números cuja soma de todas as linhas, colunas e diagonais dá 1033. 3301 ao contrário, cujo significado também não foi descoberto até agora. E é aqui que termina o que conseguiram desvendar até o momento. A última fase. Em 29 de janeiro de 2015, após mais de 2 semanas sem novidades, o último site encontrado até então, que estava offline, voltou à atividade com um arquivo zipado, em formato de texto contendo código hexadecimal, como o 3301 costumava fazer, do qual podiam ser extraídos, após fuçar um pouco em seu código, as imagens com o seguinte texto: um koan. Um homem decidiu ir estudar com o mestre. Ele dirigiu-se à porta desse mestre. Quem é você? Que pretende estudar aqui? Perguntou o mestre. O estudante disse ao mestre o seu nome. Isso não é quem você é, apenas como você é chamado. Quem é você? Que pretende estudar aqui? Ele perguntou novamente. O homem pensou por um momento e respondeu: eu sou um professor. Isso é o que você faz, não quem você é, replicou o mestre. Quem é você que pretende estudar aqui? Confuso, o homem pensou um pouco mais. Finalmente, ele respondeu: eu sou um ser humano. Isso é somente sua espécie, não quem você é. Quem é você que pretende estudar aqui? Perguntou o mestre de novo. Após um momento de reflexão, o professor respondeu: eu sou uma consciência habitada em um corpo arbitrário. Isso é meramente o que você é, não quem você é. Quem é você que pretende estudar aqui? O homem estava ficando irritado. Eu sou... Ele começou a dizer, mas não conseguia pensar em mais nada para falar. Então se dispersou. Após uma longa pausa, o mestre respondeu: então você é bem-vindo aos estudos. Usando esteganografia nas imagens, extraíram a mensagem: acreditar na verdade é destruir as possibilidades. E o endereço, que continha informações binárias, uma imagem, cujo espaço escuro foi tratado logo em seguida para mostrar outras imagens imperceptíveis a olho nu. Havia um homem no canto que era Grigory Rasputin. O significado disso e dos números ainda não foi descoberto. Paralelamente, foi decodificada a informação binária, que corresponde a um trecho de música clássica e 2 imagens. Havia, em uma imagem, uma equação. Faz parte do teorema da incompletude de Gödel. O olho é uma pintura de M.C. Escher. E a música é um trecho da Trio Sonata em Sol Maior, BWV 1039, de J.S. Bach. Não é difícil deduzir que isso se conecta com um livro chamado Gödel, Escher e Bach, de Douglas Hofstadter, que era a chave para o código do livro contido também nos dados binários. O endereço conseguido a partir dessa pista levou a mais 4 páginas do livro, que estavam sendo pouco a pouco divulgadas pela Cicadacom. A seguinte mensagem: a perca da divindade. A circunferência pratica 3 comportamentos que causam a perca de divindade. Consumo. Nós consumimos demais porque nós acreditamos nos seguintes 2 erros dentro do engodo. 1.
Nós não temos o suficiente e não existe o suficiente. 2. Nós temos o que temos agora por sorte e não seremos forte o bastante mais tarde para obtermos o que precisamos. A maioria das coisas não são dignas de preservação. Aderência. Nós seguimos o dogma para que possamos pertencer ao grupo e estar certos. Ou nós seguimos a razão para que possamos pertencer ao grupo e estar certos. Não há nada sobre o que estar certo. Permanecer ao grupo é a morte. São os comportamentos de consumo, preservação e aderência que nos fazem perder nossa primalidade e, portanto, nossa divindade. Alguma sabedoria. Junte grandes riquezas. Nunca fique apegado ao que você possui. Esteja preparado para destruir tudo o que você possui. Uma instrução. Programe sua mente. Programe a realidade. Ocultas nas imagens estavam um conjunto de instruções para algo que parece ser um teste final, semelhante aos anos anteriores, que envolvia a criação de quadrados mágicos, cuja soma de todas as linhas ou colunas é a mesma, bem como a criação de um serviço online na Darknet, que permite-se a comunicação. Ao fornecer as informações solicitadas, o usuário era direcionado a uma página com um agradecimento, com mais imagens, com a seguinte mensagem: um koan. Durante uma lição, o mestre aplicou o eu. O eu é a voz da circunferência. Ele disse, ao ser questionado por um estudante sobre o que isso queria dizer, o mestre disse: é uma voz dentro da sua cabeça. Eu não tenho uma voz dentro da minha cabeça, pensou o estudante, e ele ergueu a mão para falar ao mestre. O mestre interrompeu o estudante e disse: a voz que acabou de dizer que você não tem uma voz em sua cabeça. Isso é o eu. Os estudantes foram iluminados. Uma instrução. Questione todas as coisas. Descubra a verdade dentro de você. Siga a sua verdade. Não imponha nada aos outros. Saiba disso. Sequência de números. Tudo leva a crer que a etapa final levou um contato direto com 3301, assim como nos anos anteriores. Seja como for, se alguém conseguiu passar para esse estágio, ninguém mandou notícias até o momento. Ainda há muitos mistérios e pistas não explicadas no quebra-cabeça de 2015. Esses últimos passos têm deixado bem claro o lado filosófico e ideológico da organização. O Liber Primus, nome dado ao livro que surgiu ao longo deste desafio, tem um conteúdo bastante místico, remetendo tanto ao Zen budismo quanto à ideia de questionar tudo e buscar sua própria verdade. Resultado. O resultado final de todas as 4 rodadas de recrutamento Cicada 3301 ainda é um mistério. Os quebra-cabeças finais conhecidos tornam-se altamente complexos e individualizados, como o jogo se desenrolava. Indivíduos anônimos alegaram ter vencido, mas a verificação da organização nunca foi feita e os indivíduos que fazem a alegação de não ter sido o próximo com as informações. Um e-mail teria sido enviado para alguns indivíduos que completaram o quebra-cabeça de 2012, revelando que aqueles que conseguiram resolver os quebra-cabeças foram dados uma avaliação de personalidade. Aqueles que passaram esta fase foram admitidos na organização, embora nada mais se sabe. Pré-definição. Teoria 1. Alguns dizem que 3301
seria o número de pessoas recrutadas. 3 mais 3 mais 0 mais 1 é 7, pois de 2012 tiveram relatos que alguns conseguiram. 2013 também. Já 2014 não tiveram relatos de alguém conseguiu, pois era muito difícil, basicamente impossível. E de 2015 só tivemos relatos de que uma pessoa passou no teste. Pré-definição teoria 2. Um homem disse que saiu da Cicada 3301 e tinha informações confidenciais, falando que a Cicada 3301 era um grupo de satanistas que queriam pessoas inteligentes para sacrificar em rituais. Teorias. Teoria é uma possibilidade não verdadeira e nem falsa. Você acredita ou não? Tenha medo. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se viu o vídeo até aqui e gostou, deixa aquele like. Adicione o vídeo aos seus favoritos. Não tá no canal? Aproveita a oportunidade e se inscreve. Toda semana temos vídeos novos. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, na fanpage, no Twitter e também no meu Skype. Durma e tenha bons sonhos.